Nova geração de um dos modelos de infláveis mais vendidos no Brasil, Flexbolt SR15 2025. Qual você prefere? A versão LX com comando à distância ou a versão standard com comando no motor? Aqui no Minuto Náutico, toda semana a gente traz um vídeo novo sobre barcos para você. Eu sou o Márcio Dottori. Se quiser saber detalhes dessas duas versões desse lançamento, fica comigo até o final desse vídeo. Flexbolt SR15 Standard versão 2025. Nós já falamos um pouco das mudanças nesse barco aqui. Vamos mostrar primeiro a versão Standard. O que é a versão Standard? A versão Standard é isso aqui, ó. Motor e comando direto no motor. É uma versão mais simples, uma versão mais leve, mais simples, exige motorização menos potente, mas você não tem aquele conforto de você ter um console aqui na frente, pilotar agarrado no timão, né? Com lugar para os pés, um semi-para-brisa, isso aí você não tem, aqui é direto. Então, mas essa é a versão standard, depois nós vamos mostrar a versão LX, seria a versão luxo com comando à distância. Esse barco mudou bastante. O que mudou? O casco, 30 centímetros maior. O comprimento do barco, o comprimento máximo, não mudou, 4,40 m, que nem o SR15 na versão anterior. Mas aqui o cockpit mudou. Ganhamos 30 centímetros aqui de casco. Além do que? Além do casco mais longo, quer dizer, mais linha d'água, que é sempre melhor, né? Quanto mais espaço aqui, melhor. Esse barco ganhou também altura. Os tubulões, o casco, ele ficou mais profundo, ou seja, os tubulões ficaram mais altos. Então, quando você está parado, o tubulão encosta na água. Quando você está navegando, os tubulões não encostam na água. Isso é legal, né? Diminui o arrasto, a chance de dar algum problema também. O tubulão navegando não precisa estar na água. Então, Flexbolt mexeu nisso. Mexeu no ângulo do espelho de popa, que agora tem 15 graus. Antes era 13 ou 14, não me lembro. Mas agora está com 15 graus. Quando mexe nesse ângulo, facilita o planeio do barco. Então ele plana mais rápido, atinge o regime de planeio mais rápido. A estrutura do casco já era forte. Flexbolt reforçou ainda mais sem aumento de peso na estrutura do casco. Então toda a estrutura aqui interna, que a gente não está vendo, ela está mais forte ainda. O diâmetro dos tubulões manteve em 50 centímetros, como era antes, e são 4 câmaras independentes de ar. Então eu tenho que furar em 4 pontos longe, distantes um do outro, para esvaziar tudo, quase que impossível. O SR12, versão menor, que vem abaixo desse, na sequência, ele tem 3 câmaras de ar, esse tem 4 câmaras de ar. Então, essas são algumas das modificações do casco. Agora, o convés. O convés, o que mudou? Esse banco aqui é uma espuma que não te molha, que eles chamam de Intershaw. Essa espuma não molha a gente, ela é impermeável, não absorve água aqui. Isso aqui precisa de um molde para fazer, não é um processo simples para o estaleiro fazer isso, mas eles fizeram muito melhor, né? Como os tratores modernos também são assim, não te molhas, basta, se tiver choveu à noite e tal, passa um pano, seca bem, mas não vai aquela água que fica impregnada dentro da espuma te molhar, não, aqui você não molha a bermuda. Novidade boa, né? Tem essa caixinha aqui. Depois, não existia isso aqui. Essas bases, essas pequenas plataformas com cunhos dobráveis, né? São cunhos aqui, ó, dobráveis, ó.
São cunhos de embutir. Olha como é que fica liso aqui. Então fizeram essa base, puseram esses cunhos novos de embutir. Isso aqui é muito importante. Tem aqui, tem no outro bordo e tem lá na proa também. Olha, lá na proa tem mais um cunho desse. Inclusive esse suporte para o cunho na proa também é uma plataforma para desembarque. Se eu for sair com o barco pela proa, eu piso aí. Bacana, né? Opcionalmente, esse barco pode vir com luzes de navegação, bordos, né? Aqui são as luzes de bordos, mas eles têm, no conjunto, tem as luzes de navegação, que é muito legal. Eu tenho mais um, depois nós vamos mostrar, tem um mastro aqui que eu posso pôr uma luz circular aqui na popa. Então eu posso navegar com esse barco, que isso é legal. Agora, vou mostrar mais alguns itens aqui atrás. Outro item que o barco ganhou, muito legal, que é um opcional, mas vale muito a pena, é isso aqui, ó. Escada de popa. Olha só que legal. Olha só essa escada de popa. Ela vai no espelho, né? Ela é encaixada no espelho, sobe por ela, não precisa fazer aquela ginástica para subir. E ela tem um lugar aqui atrás para guardar. Isso que é bom, né? Você guarda ela aqui, ó. Então ela já fica bem acondicionada aqui. Bacana, né? A instalação ganhou muito esse barco. A gente vê aqui atrás filtro de combustível, que é um item opcional que o estaleiro oferece. Filtro de combustível. Chave geral. Esse barco tem bateria? Sim, esse barco tem bateria. O outro item opcional, por que tem bateria? Porque esse motor é partida elétrica. Olha aqui a bateria. Então, bateria, o estaleiro instala, a gente vê a qualidade da instalação, os polos todos isolados, que vocês puserem a chave aqui não vai dar curto. Tem interruptores para as luzes de navegação, para a luz circular e para as luzes de bordo, independente. A tomada para o motor, né, tomada de elétrica, de força de energia para o motor, está aqui. Então aqui tem espaço para você guardar mais algumas tralhas. E o estaleiro também oferece esse lugar aqui, ó, para você guardar o extintor. Quer dizer, oferece não, né? O extintor, eu não tenho certeza se é um item opcional ou já vem com o barco. Mas depois a gente vai verificar. Mas olha, o importante é que o estaleiro tem esse lugar aqui para fixar o extintor. Esse aqui é um extintor de 1 kg. Antigamente, né? Usava nos automóveis extintor de 1 kg. Uma tomadinha opcional da USB. USB convencional para você carregar o celular. Olha que legal. Num barco standard, hein? Isso aqui é um opcional também, que é um suporte para um rádio HF manual. É um item opcional, mas tem espaço para você colocar. Um outro item opcional aqui que é interessante, você tem um espaço, tem uma base que também para você colocar um GPS aqui. Não é legal? Usar o GPS aqui, né? Então você tem um GPS num barco standard. Olha aí, um GPS num barco standard. Vamos pôr até a sonda. Eu tenho uma sonda GPS, sonda nesse barco, que é um item opcional também, mas bem bacana, bem bacana. Então nós estamos vendo aqui várias novidades. Esse barco vem com 4 alças, arganéis, olhais, o estaleiro chama de anilho. São alças bem fortes de aço inox, tem 2 aqui na popa e tem 2 ali na proa. E essas alças servem para quê? Para você levantar o barco. Você pode levantar o barco por aqui. Bacana, né? E tem 2 por fora também, para você amarrar na carreta, até fazer outro uso, né? Puxar até um barco por aqui. Bacana. O SR15 novo ganhou isso aqui, olha só. Um paiol aqui no convés. Guardamos as defensas, os cabos de amarração e ainda coube um par de tênis. E tem mais 2 águas aí. Importante, né? Sempre é importante você ter lugar para guardar tudo. As 2 alças que eu falei, e aqui fica o tanque de combustível, que é outra novidade. Por quê? Porque o tanque de combustível agora tem 45 litros e fica dentro do barco. Aqui, ó, o tanque, dá pra gente ver o tanque, tá? E a gente aproveitou para deixar alguns coletes também. Esse barco precisa de 6 coletes, 4 cabem aqui. Ainda caberia talvez até o 5º, mas nós temos 2 ali na proa, tá? E o estaleiro teve o cuidado de colocar grelhas para ventilar, né? Porque isso aqui precisa, essas grelhas são obrigatórias, porque o suspiro do tanque está aqui, então isso aqui tem que ter ventilação.
E ó, só para aproveitar que já estamos aqui, ó, mostrar onde é que fica guardada a luz circular. Olha que legal. Fica guardada aqui. Essa luz, para você navegar à noite, que ela é encaixada aqui, ó. Ela é encaixada aqui, ó. Né? Tem um encaixe aqui, tem um guia. Eu encaixo ela aqui, ó. Depois eu travo. Vou travar só para ver, mas ó. Dá para ver que acendeu? Aqui, ó. Bacana, né? Você pode navegar à noite com segurança, porque aqui você está dentro das regras, com esse sistema de as luzes de navegação do novo SR15. É um item, conforme eu falei, opcional, mas vale muito a pena. Às vezes você usa, não vou navegar à noite, mas você navega um pouquinho à noite, ficou tarde, você pegou um pouquinho daquele, depois do começo da noite, depois do pôr do sol. Mais segurança, né? Você ter as luzes de navegação a circular. E quando você vai pescar também, você tem que estar sinalizado, então tem que ter essa luz circular 360 graus. E tem as luzes de botos lá na proa também, que eu já falei. Bacana, né? Isso aqui é uma novidade. Continuando aqui na proa, aqui está a capota eu posso girar para a proa ou para a popa. Ela está recolhida, tem uma capinha aqui, né? A gente vê que está recolhida, depois vou mostrar ela armada. Isso aqui é um item opcional, então tem uma capota sim. Uma capota, a gente vê, ela tem vários arcos, não sei se são, aqui estou vendo 3, não sei se tem mais o 4º arco aqui dentro, mas é bem legal essa capota, né? Capota da Baili, muito legal. Eu posso deixar ela aqui também. Mas aqui atrapalha, né? Aqui, deixa eu ver se dá para virar o motor. Dá para ficar aqui. Só que pôr no barco parado, né? O barco parado dá para ficar aqui. Que aqui ela foi pensada para encaixar aqui no motor, dando a volta por trás do GPS. Mas se a gente for navegar e ela estiver assim, guardada, eu deixo ela na proa. Mas bacana, né? Essa capota aqui. Bem legal esse item. Outra grande novidade na versão 2025, que é praticamente uma nova geração do SR15, é isso aqui, ó. Esse é o paiol da âncora. Ele é tão grande, esse paiol da âncora, que a gente está usando também como sapateira e para guardar 2 coletes aqui. Ainda cabe sapato, orelhão para lavar o motor, água doce não precisa. Olha aqui, olha o tamanho desse paiol. Cabe qualquer âncora de até 5 quilos, cabe nesse paiol. E claro que esse barco não precisa de uma âncora de 5 quilos, né? 3 quilos, 3,5 quilos tá bom demais. Essa é de alumínio, só que a de alumínio é leve e muito grande. Essa Fortress aqui da Guardian, de alumínio, uma âncora tipo Danfor, serve muito bem aqui, que é uma âncora excelente. E leve, pesa menos de 2 quilos. E aqui estou com uns 30, 40 metros de cabo, mas cabe bem mais, né? A gente vê que esse paiol realmente é gigante. Lugar para passar o cabo, não deu para ver aqui, mas no fundo tem uma alça para você amarrar a ponta, o chicote do cabo da âncora, super importante para não perder. Isso aqui, ó, conforme eu falei, serve também de trampolim, né? Serve de plataforma para você desembarcar, mais um cunho dobrável que tem aqui e as luzes de bordos. Isso daqui na versão standard, hein? Vocês vão ver a versão luxo LX com console central. Olha que coisa legal também, que se pode encomendar opcionalmente nesse barco. Bomba de porão. Poxa, bomba de porão inflável? Às vezes você pega uma chuva forte, um vento forte que respinga água aqui no cockpit. Por que não uma bomba de porão? Olha aí, né? Já tem que bateria, põe uma bomba de porão. Bacana, né? Tem um poceto que cabe bem a bomba de porão. É mais um item opcional que eu recomendo muito nesse barco.
Agora a versão LX, versão luxo do novo SR15, versão 2025. Geração 2025, na verdade, versão LX. Então, mostramos a Standard, essa daqui é luxo. O que difere? Tem uma targa, isso aqui é um item opcional, mas pode vir nesse barco, no outro não. Vem aqui, esse banco já vem com ele, esse é o banco do piloto, do condutor, que leva mais uma pessoa aqui. Esse banco é bem alto, depois nós vamos mostrar ele por baixo, tem bastante espaço aqui embaixo do banco. O outro é um banco bem ralo, bem baixinho. E a grande diferença na versão LX é o console de pilotagem. Olha que legal. Aqui eu tenho o timão, eu me posiciono bem melhor, encosto, né, tem encosto aqui para o meu corpo, lugar para segurar no timão. Olha, até lugar para os pés tem nesse console. Bacana, né? Lugar para colocar os instrumentos do motor. Aqui estou com Mercury 60 HP 4 tempos, rádio VHF, consigo enxergar o canal, manusear, muito bom, né? A posição do rádio VHF aqui. Tenho aqui um GPS sonda de 7 polegadas, espremeu a bússola, coitadinha da bússola, ficou um pouquinho espremida aqui, com a influência aqui, talvez ela não vai funcionar, tem que desligar esses. Desligar esse ela até funciona, né? Mas um do lado do outro provavelmente não vai funcionar, mas tudo bem, em emergência desligo esse e uso a bússola. Mas tem lugar para pôr uma tela, monitor de 7 polegadas, bacana. E o comando está aqui, ó. A gente vê que é um comando bem incorporado, né? Aqui é o console, ele é fino, não é grosso, não é aquele comando tradicional, é um comando feito para colocar no console, feito para colocar na lateral do console. Tá, o trim, o controle do trim deveria estar aqui à direita, tá à esquerda, mas tudo bem, né? Se eu consigo manusear à esquerda o trim. O importante é ter um console pequeno, mínimo possível aqui, para não me atrapalhar. Aqui eu tenho tomadas USB, carregamento, né? Aqui ainda não, aqui é uma tomada 12 volts convencional, aqui é uma USB, o quadro de interruptores que eu ligo as luzes de navegação, por exemplo. Bem bacana, né? Bem bacana. Então essa aqui é a principal diferença, o console. Mas isso aqui implica o quê? Implica que você vai ter um motor mais potente do que o outro. O máximo no Standard é 40 HP. O máximo nesse barco aqui é uns 60 HP, conforme esse motor aqui atrás de mim. Então, quando eu tenho o console, eu posso colocar motor mais forte. Por quê? Porque distribui mais o peso. E esse barco é muito mais pesado que aquele. Esse barco vazio, se não me engano, pesa perto de 250 quilos, 224 quilos. Aquele lá, 140 por aí. Então são 74, mas 84 quilos, né, de diferença. Bastante de um barco para o outro. Bastante. Então isso aqui implica mais motor. O motor mínimo aqui é 40 HP, o motor máximo no Standard é 40 HP. Lá começa de 25, aqui começa de 40. Então você põe mais peso, você põe mais o console, você põe targa, você põe mais itens no barco, ele precisa de mais motor. Não tem jeito não. E esse barco aqui, vale a recomendação, precisa do hidrofólio, porque tem muito peso na popa. Com qualquer barco desse tamanho, 4,40 m, com peso concentrado na popa, precisa do hidrofólio na rabeta do motor. Isso aí faz parte. Bom, o que mais a gente tem diferença aqui? Esse banco, vou mostrar esse banco. Esse aqui é um item opcional, mas eu tenho um banco geladeira. Banco geladeira, ó, isso aqui é térmico. Então isso aqui feito com espuma de poliuretano por dentro. Ele já é feito para esse barco, cabe certinho. Então isso é legal. É um banco também, uma caixa, geladeira não, né? Uma caixa térmica. Mas isso aqui bem bacana. O restante é igual. O que eu tenho? O paiol. Aqui eu tenho um paiol, que nem o outro barco, né? A gente já mostrou no outro, mas o mesmo tamanho para você guardar diversos itens aqui no paiol. Aqui eu tenho a mesma coisa, o tanque de gasolina, os dois tanques têm 45 litros, naquele barco e nesse barco 45 litros, mesma capacidade, bacana. E lá eu tenho o mesmo paiol gigante de âncora, que eu não vou mostrar porque é igual do outro barco.
só mostrei as principais diferenças. Lembrando que aqui é tudo igual também, né? Tem aqui esse patamar na proa que serve para você desembarcar, tem o cunha, as luzes de bordos, então isso daqui é igual. Esse barco tem mais um opcional, que é esse piso de EVA, que eu acho que vale muito a pena colocar um piso de EVA aqui. O standard estava assim, mas esse tem esse opcional também. A capota é opcional nos dois barcos. Tá, então aqui tem a capota, eu deixei ela na proa, mas eu posso deixar ela na popa também, né? Está desarmada, mas é um item opcional que a gente praticamente não sai de barco sem uma capota dessa. Opcional também são os alto-falantes, o sistema de som, né? Que a gente tem nesse barco aqui, um outro item opcional que está aqui no painel. Os alto-falantes tem aqui, tem dois grandes aqui, dois grandes embaixo do banco do piloto. As alças de aço inox para içamento são as mesmas dos dois barcos. Os dois têm esse recurso para você poder levantar o barco, suspender o barco, na verdade. Isso é bem bacana. A gente vê com acabamento nos dois barcos. Nesse aqui é mais latente o acabamento, porque o barco tem mais itens, como mais aço inox, o console. Então você presta mais atenção no acabamento. Mas nos dois barcos o acabamento é bom. Inflável, alta qualidade, inflável muito bem feito. Agora, um outro item exclusivo aqui da versão LX, que é esse banco do piloto, do condutor. Olha aqui, vou mostrar. Conforme eu falei, ele é bem mais alto que o outro. O encosto dobra, os estofados todos de Intershal, o casco é exatamente o mesmo. Olha aqui, olha o tamanho dessa caixa. Olha, se eu chego aqui, ó, aí, ó, bate aqui, ó. Tem tudo isso aqui de profundidade, né? Tem praticamente 50 centímetros de profundidade. Então aqui cabem coletes, os alto-falantes. Vocês iam achar que a bateria estava aqui, né? Não, não, não. A bateria está debaixo do console. Para distribuir o peso, eles puseram a bateria aqui debaixo do console com acesso pela frente. Bacana isso aqui, ó. E tem o extintorzinho, lugar para o extintor. No outro é aqui no standard e nesse aqui o extintor fica no console. Então tem várias diferenças entre os dois barcos, né? Várias diferenças. Aqui atrás tem bomba de porão também, opcional, mas também tem bomba de porão, a escadinha de popa fica no mesmo lugar, o filtro só que eles mudaram de posição, mas também tem um filtro de combustível que você pode encomendar com isso. Legal, né? Bem legal. A gente vê essa targa aqui, ó, conforme eu falei, um item opcional, tem lugar para puxar esqui, ó. Tem até lugar para puxar esqui, ela é feita para isso, ela é bem forte essa targa. Colocou a buzina, o mastro da bandeira aqui, que a gente nem precisaria ter bandeira nesse barco, mas é legal, né? Ter a bandeira brasileira aqui, antena do VHF, do rádio. Ele colocou duas luzes de LED aqui, se quiser. Mais para chamar atenção quando está parado, não é para navegar essas luzes, mas às vezes ajudam. Então estão aqui também. Então essas são as diferenças nos dois barcos. E os preços? Bem, os preços também são diferentes, né? Esse aqui é praticamente 20% mais caro que aquele outro barco. Estou falando só do casco. Esse, arredondando, um pouquinho menos que isso, mas vamos arredondar, R$103 mil o casco, sem os opcionais, sem a targa, sem aquela caixa térmica, né? Sem som, sem nada, sem opcionais. E o outro custa praticamente R$88 mil, né? Dá uma... É um pouquinho menos de 88, mas eu arredondei para 103 esse e 88 o outro barco. Então tem uma diferença de quase 20% de um barco para outro. Só que, ele, na verdade, quando você monta esse barco, ele vai sair mais caro, porque o motor aqui é maior, você vai colocar, você tem a montagem do motor, que tem cabos. Então tem vários itens aqui que agregam bastante valor. Então esse barco vai ser bem mais caro que o outro. Esse barco, talvez, do jeito que está, com todos esses opcionais, vai beirar, com esse motor 4 tempos, 60 HP, eu estimo, vamos confirmar depois, talvez 60 mil reais, 200 mil reais, 200 mil reais esse barco aqui, sem a carreta, tá? E o outro sai muito menos do que isso, né? O outro, com motor 88, mais um por 90 e 30, 120, mais uns itens, o outro não deve sair 130, talvez 120, 130, sem a carreta. Então 120, 130, 125 vai para 200, né? Tem
75 mil aí a mais, mas o outro, estou pensando no motor mínimo, que é o 25 HP. Esse aqui tem o motor máximo, que é o 60 HP, então a gente tem que levar isso em conta também. Qual mais vende? A versão comando no motor ou a versão com comando à distância? Com comando à distância vende mais. Esse barco aqui é mais desejado. Por quê? Porque é muito mais confortável você pilotar aqui. Então, você vai pagar mais por isso, você vai levar mais peso a bordo por isso, mas você vai ter um conforto no pilotar maior que o outro. E o outro tem muito mais espaço aqui no cockpit, né? Que a gente vê console rouba espaço, geladeira rouba espaço. Então, para trabalho, para mergulhar e para pescar, outro barco é melhor. Para passear, esse aqui é o mais indicado. Dois barcos, mesmo casco, mas navegação muito diferente. Mesmo casco, mesmos tubulões, mesmo comprimento, mesma boca, pesos diferentes, motorização diferentes e comportamento completamente diferente em navegação. O SR-15 é um barco bem ágil, apesar do seu motor ser pequeno, 25 HP. Já o SR-15LX é um barco que navega muito mais rápido, né? Afinal é um 60 HP contra um 25 HP. Em compensação, a versão com console à distância, LX, tem muito mais peso a bordo e muito mais peso concentrado na popa. Então isso muda bastante o comportamento do barco. Nesse teste nós ainda não tínhamos o SR-15LX com hidrofólio. Então, foi uma pessoa na proa para fazer praticamente o papel do hidrofólio, né, compensar o peso. Então, a gente vê que o que acontece, né? Essa pessoa na proa, o barco tem que navegar compensado. Realmente, com uma pessoa na proa, ele navega compensado. Mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é que você navegue sozinho, com o barco completamente estável. Então, vai precisar pôr hidrofólio? Claro que vai. Isso a gente já sabia, a gente tem certeza que iria ser feito. Mas não tem problema. Isso aqui, a velocidade final, o hidrofólio praticamente não altera. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. O SR-15 Standard, com esse motor Yamaha 25 HP, 4 tempos, se mostrou, repetindo, um conjunto bem ágil, mas uma pessoa a bordo, né? Se puser 4 pessoas a bordo, a capacidade dele é 6 pessoas. 6 pessoas ele não vai planar, mas com 4 pessoas ele vai planar, mas o motor vai fazer bastante força. Então, primeira conclusão, o 25 HP Yamaha, 4 tempos, realmente é a potência mínima para o novo SR mínimo. O 20 HP já não toca esse barco. Pode ser um 25 HP 2 tempos, um 30 HP 2 tempos, tranquilo, mas nada menos do que 25 HP. Com esse motor 25 HP, o SR-15 Standard, o laranja, chegou a 20,8 nós, uma pessoa a bordo, repetindo, e acelerou até os 15 nós. Normalmente a gente faz até os 20 nós, mas esse motor, o performance desse barco é menor, né? A máxima dele é um pouco acima de 20 nós, então nós fizemos até 15 nós para comparar com outro barco. Até 15 nós, a versão Standard, o laranjinha, com uma pessoa Yamaha 25 HP 4 tempos, levou 7 segundos para chegar a 15 nós, partindo da marcha lenta. Como efeito de comparação, o modelo LX, com esse Mercury 60 HP 4 tempos, seria o topo de linha na potência, chegou a 35 nós. 21 nós praticamente contra 35 nós. Então a diferença é bem grande, né? Na velocidade final é bem grande. Claro, o motor é mais do que o dobro da potência. Era esperado, está completamente dentro da previsão. Mas, uma coisa interessante é que na aceleração até os 15 nós, mesmo com esse motor super potente, 60 HP, a versão LX chegou a 1 segundo mais rápido apenas que a versão Standard. A versão Standard, repetindo, levou 7 segundos para chegar a 15 nós, e a versão Luxo LX chegou em 6 segundos, 1 segundo a menos. Então a diferença não é tão grande, né? Bem interessante isso daí, mas a velocidade final é grande. Os dois modelos são perfeitamente prontos, né? Combinam muito bem com essa potência para navegar, só ter esse cuidado. Mas
pessoas a bordo, talvez um motor de 25 HP, a versão standard ficaria um pouco baixa a potência. Gostou dessa dica? Gostou desse vídeo? Compartilhe, dê seu like. Se não for inscrito, vai lá em nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Assim você vai receber vídeos muito informativos como esse sobre muitos assuntos relacionados ao setor náutico.